Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a memória facultativa de uma mãe. Esta mãe é Santa Mônica, tão conhecida popularmente por todos nós, graças a Deus. Uma mulher que viveu para que seu filho não se perdesse. Foram anos e mais anos rezando pela salvação do filho dela, Agostinho, que depois se tornou bispo e também doutor da igreja. A antífona de entrada da missa de hoje nos diz o seguinte: a mulher que teme o Senhor será louvada. Seus filhos a proclamaram feliz. Seu marido lhe fez elogios. Esta é a mulher. Esta é Santa Mônica. Se dedicou inteiramente, como eu disse, pedindo a Deus, pedindo para que seu filho se convertesse, porque de maneira nenhuma ela desejaria ver o filho dela no inferno. Na verdade, foi essa a preocupação de Santa Mônica. No ofício das leituras, que é a liturgia onde nós, sacerdotes e freiras, os religiosos, no caso, as religiosas rezam, lá fala algo muito bonito em relação a Santa Mônica, que está ali com Santo Agostinho, num diálogo maravilhoso. E eu quero trazer para vocês essa conversa de uma mãe que, depois de tantos anos rezando pela conversão do filho, temerosa de vê-lo perdido, agora ela está aliviada, conversando com o seu filho, que agora é bispo. Veja só o que é que Santa Mônica vai dizer para Santo Agostinho. Lembrando que esse trecho é tirado do livro das Confissões de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho vai fazendo esse comentário desse diálogo que ele teve com ela, estando bem perto o dia em que ela deixaria esta vida, Santa Mônica, dia que conhecias e que ignorávamos, aconteceu por oculta disposição tua, como penso, que eu e ela estivéssemos sentados sozinhos perto da janela que dava para o jardim da casa onde nós tínhamos hospedado, lá junto de Hóstia Tiberina. Ali, longe do povo, antes de embarcarmos,
nos refazíamos da longa viagem. Lembrando que não é a viagem como nós fazemos hoje, tem o carro, tem aí o trem-bala, tem o avião, viagens confortáveis até de navios e tudo mais. O tempo de Santo Agostinho, aqui século V, não era fácil, meus irmãos. Não era fácil. Então, eles estavam ali descansando. Imagine a mãe e o filho e a mãe conversando. Falávamos a sós com muita doçura e esquecendo-nos do passado, com os olhos agora no futuro, indagávamos entre nós sobre a verdade presente. Quem és tu? Como seria a futura vida eterna dos santos? Que olhos não viram, sem nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. Que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Imagine uma mãe e um filho conversando das coisas do céu, falando sobre a eternidade, sobre o futuro. Não estavam falando besteira, não estavam falando sobre essas porcarias que o mundo oferece, estavam falando sobre as coisas do céu, o que nos espera no futuro, a eternidade, a vida com Deus. Mas ansiávamos com os lábios do coração pelas águas celestes de tua fonte, fonte da vida que está junto de ti. Eu dizia estas coisas, não deste modo, nem com essas palavras. No entanto, Senhor, tu sabes, naquele dia, enquanto falávamos, este mundo foi perdendo o valor junto com todos os seus deleites. Então disse ela, olha o que é que agora Santa Mônica vai dizer para o seu filho. Filho, quanto a mim, nada mais me agrada nesta vida. Olha, gente, nada agrada mais para ela nesta vida. Que faço ainda? E por que ainda aqui estou? Não sei. Toda a esperança terrena já desapareceu. Olha o grau de santidade desta mulher. O mundo para ela já não tinha mais finalidade ou objetivo nenhum. O mundo já não a agradava mais. Continua ela dizendo, uma só coisa fazia-me desejar permanecer por algum tempo nesta vida, ver-te, cristão católico, antes de morrer. Olha o desejo dela. Olha o que deve estar no coração das mães, no coração dos pais, desejar a santidade dos seus filhos, desejar que os seus filhos se salvem, desejar que seus filhos sejam de Deus. A única coisa que fazia com que Santa Mônica continuasse desejando estar nessa vida era ver Santo Agostinho convertido. Aí ela diz, Deus me atendeu com a maior generosidade, porque te vejo agora, te vejo até como seu servo, desprezando a felicidade terrena. O que faço aqui? Ela olha agora para o filho dela e vê ali um bispo, mas não um bispo qualquer, além de bispo santo, aquele que estava caminhando na vida errada, que tinha amor pelo prazer mundano, pelas coisas deste mundo, agora estava ali diante dela, convertido, levando uma vida santa e levando os outros à conversão. Não existe alegria maior para uma mãe, para um pai,
se não é essa. Pelo menos para nós católicos deveria ser assim. Os do mundo, não, as preocupações dele com os filhos são outras. Para os católicos, tem que ser essa. Então ela se interroga agora: o que faço aqui, uma vez que eu te vejo convertido, meu filho. Foram ali mais de 30 anos rezando pela sua conversão, e agora eu te vejo aqui convertido. Que coisa maravilhosa. O que lhe respondi, não me lembro bem, aqui Santo Agostinho dizendo. 5 dias depois, talvez, ou não muito mais, caiu com febre. Doente, um dia desmaiou, sem conhecer os presentes. Corremos para junto dela, mas recobrando logo o sentido, viu-me a mim e a meu irmão e disse-nos, como que procurando algo semelhante: onde estava eu? Em seguida, olhando-nos, opressos pela tristeza, disse: sepultai vossa mãe. Eu me calava e retinha as lágrimas, mas meu irmão falou qualquer coisa assim, que seria melhor não morrer em terra estranha, mas na pátria. Ouvindo isto, ansiosa, censurando com o olhar por pensar assim, voltou-se para mim, vê o que diz? Depois falou a ambos: ponde este corpo em qualquer lugar. Não vos preocupeis com ele. Você vê que tantas pessoas, quando estão aí prestes a morrer, aí desejam isso, desejam aquilo, pedem isso. Aí eu quero que meu corpo seja sepultado em tal lugar e assim por diante. E Santa Mônica está dizendo: não vos preocupeis com esse corpo. Só vos peço que vos lembreis de mim no altar de Deus, onde quer que estiverdes. Estão vendo, meus irmãos, o último pedido dessa mãe? Aonde Santo Agostinho estiver celebrando a missa, a Santa Missa, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que não esqueça dela, que coloque ela no altar. E olha, meus irmãos, nós estamos aqui falando de uma mulher muito santa, uma mulher de Deus, uma esposa que viveu bem o seu matrimônio, uma esposa que viveu bem a sua vida matrimonial e uma mãe que viveu pedindo pela conversão do seu filho. Uma mulher santa. E agora ela está dizendo nos últimos momentos da vida dela que reze por ela. A única coisa que ela pede é que não deixem de colocar o meu nome no altar. Aonde estiveres celebrando a missa, não deixe de rezar por mim. Terminando como pôde de falar, calou-se e continuou a sofrer com o agravamento da doença. Finalmente, no 9º dia da sua doença, aos 56 anos de idade, e no 33º da minha vida, ou seja, Santo Agostinho estava com 33 anos, aquela alma piedosa e santa libertou-se do corpo e foi ao encontro de Deus. Eis, meus irmãos, como é que nós devemos morrer. Assim. Depois de cumprirmos toda a nossa missão, nós devemos morrer assim, pedindo que as pessoas não deixem de rezar por nós,
que coloquem as nossas horas, a nossa vida, a nossa alma no altar de Deus, como Santa Mônica pediu para o seu filho Agostinho. E vejam que no Evangelho de hoje, Mateus 23, de 23 a 26, Jesus está ali alertando os doutores da lei para que eles possam viver a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Porque eles não estavam vivendo assim, não. E Jesus ainda chama eles de hipócritas, porque eles lavam o copo por fora, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Santa Mônica levou uma vida santa, Santo Agostinho também, após a sua conversão. E Jesus está fazendo justamente essa recomendação para que nós levemos uma vida santa. Na primeira leitura, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o 3a, depois do 14 até o 17, está falando justamente da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus virá a qualquer momento, porque ele não disse nem o dia e nem a hora. E, portanto, cabe a nós, diz São Paulo, ficar firmes e conservar firmemente as tradições, os ensinamentos da igreja. É isso que nós devemos viver, e isso Santa Mônica viveu, o que a igreja nos ensina desde nosso Senhor Jesus Cristo até os tempos de hoje. Aí o catecismo da igreja, a leitura da Sagrada Escritura, a vida dos santos que nos ajudam nesta santificação. Ficai firmes, diz São Paulo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança. Animemos vossos corações e confirme em toda boa ação e palavra. Aí ele vai dizer também que ninguém vos engane de modo algum. Deus vos chamou para que por meio do nosso evangelho alcanceis a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Mônica foi para a glória. Hoje ela contempla a face de Deus. Hoje ela está no céu, junto com Agostinho do lado, que gerou nela tanta dor de cabeça, tanto sofrimento, tanta preocupação. Meu filho não pode se perder, meu filho não pode se perder. Até que Agostinho se converte. E ele encontra a salvação, e ela também. Vamos ser santos, meus irmãos. Vamos fazer a vontade de Deus. Não vamos ser como os fariseus, que Jesus hoje está chamando eles de hipócritas, porque eles falavam as coisas, mas não viviam. E nós precisamos viver. Nos perguntemos, se Jesus nos chamasse agora, se Jesus chamasse você, Padre José Augusto, se Jesus chamasse você agora, você estaria pronto? Hoje nós encontramos uma pessoa que estava pronta, Santa Mônica. E ela vai dizer, como eu falei, justamente que ela não tinha mais prazer de ficar neste mundo, porque o que fazia com que ela continuasse querendo estar neste mundo era apenas uma coisa, era ver o seu filho convertido. Uma vez que seu filho estava convertido, agora ela queria ir para os braços do Pai, ela queria ir contemplar a face de Deus. Que coisa maravilhosa! Vamos ser santos. Olhemos para Nossa Senhora.
como eu estou olhando aqui para uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, e eu vou dizer para ela aquilo que eu quero que você também diga. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É a sua Mãe Maria Santíssima e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Mônica, rogai por nós.